Mas agora sobre essa questão das metas e a ciência, que vocês podem começar a falar pra gente. Começa aí, depois Vou eu começar. complemento. Acho que tem pelo menos 2 pontos aqui que as pessoas precisam levar em consideração. A primeira delas é a pergunta do por que você está pondo essa meta? O que isso tem a ver com os teus valores? Você tem o autoconhecimento para entender por que isso é importante para você? Por que você quer escrever um livro? Né? Por que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero ter saúde. Será que você quer mesmo? Né? Então, acho que essa é uma coisa. Agora, uma vez que você sabe o que você quer, tenho esse objetivo, tenho essa meta, entendi, está compatível com os meus valores, a principal receita, ou talvez o ponto de partida, vamos dizer assim, para dar certo, é você colocar essas metas seguindo um acrônimo que chama SMART. Né? Que quer Ou dizer... Marte, a gente gosta de usar aqui Marte. também. Marte é legal também, porque Tá. ele fica em português. Né? Ah, tá legal. Mas então, pode falar. né, o S de específico. Aham. Então, quando eu digo, eu quero ser mais saudável, o que isso quer dizer? É subjetivo, né? Muito subjetivo. O que é ser saudável? É diminuir Coca-Cola? É ser vegetariano. Ser vegetariano? É fazer exercício? É fazer quanto exercício? Então, bom, eu quero emagrecer, perder 10 quilos de gordura e ganhar 5 quilos de massa. Isso é específico. Eu quero publicar o meu livro. Isso é específico. Eu quero completar o meio Ironman. Isso é específico. Eu quero guardar R$1 milhão. Isso é específico. Ah, eu quero enriquecer. Isso não é específico. Essa é a primeira coisa, do S. O M do SMART quer dizer que isso é mensurável. Então, como eu vou saber que eu atingi a minha meta? Então, se eu digo para você assim, eu quero ser mais saudável, que eu tô ferindo específico, como é que eu mensuro se eu sou mais saudável ou não? Eu consigo mensurar se eu completei o meio Ironman ou não. Se eu treinei diariamente, se eu comi saudável, Né? Então, assim, se eu bebi vinho todo dia ou só eu uma perdi- vez a cada 2 semanas. Exato, eu perdi os 10 quilos, Aham. né? Meu livro saiu, etc. Então, isso é mensurável. E você pode ter formas diferentes de mensuração. Talvez eu diga assim, cara, eu não quero perder 10 quilos de gordura, eu quero caber naquela calça que eu usava 10 anos atrás. Isso é uma maneira de mensurar, né? Eu não quero saber se alguém vai ler meu livro, eu quero publicar meu livro. Então, essa métrica também vai te dizer, alcancei ou não alcancei o sucesso, né? Um SM, específico, mensurável. O A quer dizer que é alcançável, é uma meta realista. Então, por exemplo, ano que vem eu quero escrever 3 livros. Será que dado quanto eu trabalho, o quanto eu quero me exercitar, o balanço de tempo, bom, eu quero ficar com meu filho, eu quero ficar com a minha esposa, eu quero me divertir, eu quero, né? Será que dá para escrever 3 livros? Ou eu quero fazer a meia maratona em abril, mas hoje eu não faço uma prova de 5K. Será que em alguns meses eu Não dá consigo? tempo. Não dá tempo, né? Eu quero perder 10 quilos pro casamento do mês que vem. Então eu quero ganhar 1 milhão, mas eu ganho R$3 mil por mês. Quão possível é você atingir essa meta, certo? Então tem que ser alcançável. Esse é o A de alcançável. Então SMA. O R é a pergunta de relevante. Né? Por que isso é relevante para você? Porque as pessoas, às vezes, elas reproduzem um automatismo. Né? Eu quero ganhar mais dinheiro, mas nem sabe por quê. Eu quero publicar um livro, nem sei por quê. Eu quero fazer do Viver de Psicologia o maior centro de formação. Mas por quê? Entendeu? Você não tem muita clareza do que isso é importante para você. Tem que ser relevante para você. E o T, eu acabei até já enfiando um pouco, que é o prazo. Né? Tipo, eu quero emagrecer 10 quilos, mas é quando? É em abril, em agosto, daqui 10 anos? Eu quero ganhar 1 milhão quando? É semana que vem? Durante 31 de dezembro de 2024 eu vou acessar a minha conta bancária. Tá? Então, acho que tem o ponto de você, então, recapitulando, primeiro saber o que eu quero, isso é compatível com os meus valores, o que isso tem a ver com a minha vida, qual é a função disso na minha vida. Tem a colocação dos objetivos nesse formato SMART, específico, mensurável, alcançável, relevante num prazo. E tem um último ponto que precisa ser considerado, o quanto essa meta depende só de você, o quanto depende do resto. Então eu falo assim, eu quero ser vice-presidente do banco, mas não depende só de mim. Né? Existe todo um sistema de colaboradores, de funcionários, de hierarquia, de tempo de carreira, de competência, de mercado. Não cabe só a mim. Talvez emagrecer 10 quilos, talvez caiba só a mim. Né? Talvez escrever um livro caiba só a você.
Então, acho que essas são algumas considerações iniciais para quem quiser colocar meta, ter que pensar nessas coisas e colocar nesse formato, senão já nem dá o pontapé para ter sucesso para atingir essas metas. E eu acho que também uma coisa que pode se encaixar nisso é a pessoa, desde já, antes de determinar quais as metas, passando por esse filtro do SMART, é entender que, muito provavelmente, mesmo sendo uma meta alcançável, relevante, que vai ter ali o prazo de tempo para cumprir, que é uma meta específica, que tem mensuração, a pessoa vai abrir mão de outras coisas. Sim. Eu acho que esse é o mais difícil de entender e normalmente isso não entra no cálculo. Por exemplo, você quer fazer mais yoga, né, piano, alguma coisa vai sair. Normalmente Sim. a gente acha que só vai adicionar, mas alguma coisa vai ter que sair. Então, dentro do seu desse panorama de expectativa futura para cumprir uma meta, é fundamental que você entenda que abrir mão de alguma coisa vai acontecer e talvez já seja inteligente dar uma mapeada em quais dessas coisas poderiam ser retiradas. O meu caso do inglês é um exemplo. Eu precisei retirar algumas coisas que eu fazia para inserir o inglês, só que dentro dessas coisas que eu retirei coisas que eu não julgava que eram tão interessantes para minha evolução pessoal e profissional, que foi tempo de rede social. Então, eu olhava lá as métricas do Instagram, mesmo eu trabalhando com isso, eu estava achando que eu ficava muito tempo na rede social. Então, eu delimitei lá no aplicativo um período para ele me avisar quando passasse daquele tempo. E eu falei, eu vou tirar 1 hora de rede, que eu ficava ali, sei lá, respondendo DM, falando com alguém, olhando Reels, vendo Story, e inserir o inglês no lugar. Muito bom. Então, acho que é uma questão da pessoa mapear e ter noção disso. Mas, claro, para fazer isso, a pessoa ela tem que ter uma noção do basal dela, né? Ela tem que saber onde ela tá, para ver mais ou menos o que deve tirar ou não. E na minha opinião, você ter uma agenda estruturada de atividades permite com que você tenha um histórico para você saber o seu basal. Então, você olha para trás e fala, bom, aqui eu posso mexer nisso, aqui eu posso mexer naquilo. Se você não tem isso minimamente estruturado, seria o equivalente, aproveitando o contexto e fazendo uma metáfora, seria o equivalente a você querer cortar gastos e não ter noção onde você gasta. Então, voltando um pouco nas metas e nos objetivos, eu diria que seria interessante, antes de definir qualquer meta, mesmo respeitando esse filtro que o Jean comentou aqui e sabendo que vai ter que tirar alguma coisa da rotina, talvez seria interessante você organizar uma agenda, se você não utiliza. E aí, a partir daí, vai ficar muito mais fácil você ter capacidade de manejar isso. E como não utilizar uma agenda, né? Tem gente que não tem agenda. Você não tinha. Não era o até Bruno que não tinha agenda? Há 4 anos. Não tem como não ter. Eu tinha na época do exército, quando eu saí, eu falei, não preciso mais ter agenda. E aí eu vi que eu precisava. Redondamente enganado. E você sabe que eu já reparei que quem não tem esse controle de agenda, muitas vezes tem muito mais tempo livre do que imagina. Sim. Então, às vezes a pessoa diz assim, ó, eu não tenho tempo pra nada, não dá tempo. Eu falo pra ela assim, você vai passar 15 dias Anotando o que você anotando cada minuto. Você vai falar pra mim assim, às 7h15 eu fui no banheiro, fiz xixi, escovei os dentes. Saí do banheiro, comi uma banana. Saí da banana, né? Aí a pessoa começa a ver que, cara, ela desperdiça 2, 3 horas por dia. Sim. 2, 3 horas por dia, ó, já matou o inglês. Sim. Já fez aula de piano. Percebe? Era a minha próxima dica. Tem uma agenda. Então, para começar o ano, você aí que tá ouvindo esse podcast falou, putz, quero mudar de vida, compre uma agenda ou baixe um aplicativo. Mas eu gosto da agenda física porque eu gosto de materializar o negócio e também porque você vai escrever e você vai ter ideia daquilo de fato acontecendo, né? Do tempo e tal. E aí, uma coisa que as pessoas geralmente menosprezam é o tempo entre as atividades, deslocamento, o que você precisa preparar para cada atividade. Então, essas coisas também devem ser levadas em consideração quando você vai fazer uma agenda. A gente, né, tanto eu quanto o Bruno, que temos, vocês provavelmente também, que temos uma flexibilidade no nosso trabalho, né, a gente faz o nosso horário, a gente acaba também, se não tem uma agenda, desperdiçando muito tempo. Porque você não consegue aglutinar o que é melhor na sua casa, fazendo trabalho, e aí quando você vê, você está desperdiçando um monte de tempo de deslocamento, de preparação e etc. Então, se você quer, por exemplo, se exercitar diariamente, você tem que ter o tempo na agenda onde vai estar lá o exercício. E isso
parece ridículo, mas é o que ninguém faz. A pessoa se matricula e fala, não deu tempo de ir. Uhum. Mas você liberou o tempo pra ir? Não liberou, então é complicado. Né? Isso que você colocou é tão importante que nessa organização de agenda tem uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de considerar, que é a carga cognitiva da atividade. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fiz o meu doutorado, eu cometi um erro nessa direção, que foi o seguinte. Eu tinha alguns pacientes lá na segunda-feira, alguns pacientes na quarta-feira, e eu tirei a terça-feira para escrever a tese de doutorado. Então eu tirei das 7 da manhã às 7 da noite para E escrever era a o tese de dia que doutorado. você não tinha inspiração. A questão, sabe qual é? Às vezes acontecia isso, né? Às vezes a inspiração não batia. Mas sabe qual que era o problema? Ainda que eu tivesse, eu passei 3 horas, 4 horas escrevendo. Você acha que eu vou aguentar mais 5 Exato. horas? Já deu, escrevendo? já. Isso, exatamente. É. Aí o que Não acontece? divide, né? Não Você parcela. divide. Então, se você tem assim, pô, eu vou trabalhar, sei lá, uma coisa de computador por 1 hora, aí eu vou gravar um podcast por 1 hora, eu vou escrever por 1 hora. Você vai trocando essas atividades, poxa, o teu cérebro não vai fritar, vamos dizer assim, você não vai ficar exausto. É melhor você falar assim, eu vou escrever 1 hora todo dia, vou escrever meia hora todo dia, do que eu vou tirar 8 horas num dia só para escrever. Sabe? Então, é que nem você fala, eu vou começar a praticar piano e querer praticar 7 horas num dia. É melhor você praticar meia hora todo dia. Eu na minha agenda, quando eu organizo, eu divido as atividades por cores que indicam relevância e exatamente isso, o nicho do qual a minha energia será retirada. Então, eu tenho as atividades que são atividades mecânicas, pagar uma conta, ir ao mercado, etc. Cozinhar, que agora, no passado eu cozinhei bastante. Eu tenho atividades que são físicas, e eu tenho atividades que são cognitivas, e eu tenho atividades que eu boto lá como cognitivas atencionais, meio que para dar um ar de mais intensas ainda. E eu jamais deixo um dia com uma só com cognitivas atencionais, porque eu sei que não vai funcionar, vai ser isso daí, vai ser 2, 3 horas e eu não vou conseguir mais produzir. Então, fazer isso na organização da agenda é fundamental. E um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar ainda sobre a agenda é que o comportamento do ser humano, ele é bastante regido por regras. Se você entra numa mesa, num restaurante e tem uma placa escrito reservado, aquela escrita talvez desloque o seu comportamento para você sentar em outra mesa. Então você respeitou Se você for educado, sim. Claro. Partindo de um pressuposto que você entende as normas sociais. Uma plaquinha escrita foi capaz de alterar o seu drive comportamental. E a agenda deveria ter esse poder. Uhum. E aí vai de você atribuir esse poder à agenda. É por isso que é interessante você colocar o que a Malu falou, que se você colocar muitas atividades e não ter períodos de descanso, se você botar muitas atividades conectadas umas nas outras, você não vai conseguir fazer todas elas e elas mesmas vão perder o poder que elas têm de controlar o seu comportamento. Sim. Você vai começar a ignorar todas. E aí que é o problema, né? Que é quando a pessoa coloca um monte de coisa pra fazer e aí ela começa a ignorar. Então, Exato. primeiro Aí a agenda passo, perde não o poder. ignore sua agenda, senão não encha a sua agenda Exato. para não ter que ignorá-la. Posso dar uma dica aqui? Quando você falou de coloque na agenda e organize, isso é tão importante no sentido da pessoa fazer um compromisso com ela mesma. Porque, vamos pensar, é muito mais fácil você cancelar um compromisso seu com você mesmo do que com alguém. Né? Você, se tiver que faltar na academia ou faltar no médico, provavelmente você falta na academia e vai no médico. Você tem um compromisso com alguém. É mais fácil você cancelar o tempo que você vai passar sentado escrevendo o teu livro do que aquela reunião que está agendada há 2 semanas. Então, a ideia é, quando você colocar na agenda, o compromisso que é seu com você precisa ser tão importante quanto o seu compromisso com os outros. Agora, você precisa saber, de fato, fazer esse planejamento, porque tem gente que acha que o dia tem 60 horas. Né? E aí, é a receita para frustração. Tá vendo? Eu sou incompetente, eu não dou conta, todo mundo consegue menos eu. O problema tá lá atrás no planejamento de tempo. Que você disse, considere os intervalos, né? O que é mais importante, qual é a carga de cada atividade. Então, note que é muito mais do que força de vontade e motivação. Exatamente. Envolve organização, envolve Querer todo mundo planejamento. quer. Querer todo mundo quer. Todo mundo quer. Logística, né?